Dos músicos quando eles pensam trilhas sonoras para um jogo. É, velho. Bruno, tá contigo. Beleza, bota aí pra mim, por favor. Bom, gente, alguém de vocês tem algum interesse nessa área de música, jogo, som, só você, né? Beleza. Eu vou trazer alguns jargões técnicos, tanto da área de música quanto de jogos, certo? Mas qualquer coisa vocês perguntam caso não entendam e vamos embora. Bom, bom dia a todos. Obrigado por estar me recebendo e ter esse momento aqui bem único, né? Falar sobre som e música em jogo é algo que não vejo muito, então isso aqui é bem massa. Vou falar um pouco de como foi a construção desse áudio, dessas músicas na trilha sonora e do sound design do Super SUS. Vamos embora, passe aí para mim, por favor. Falando um pouco da minha história, certo? Eu sou músico desde os 17 anos de idade, me formei em psicologia, mas eu fiz conservatório de piano, fiz uns cursos de gravação, de mixagem, fiz pós-graduação em musicoterapia e acho que a minha referência na trilha sonora do jogo assim, é uma grande mistureba de tudo. Assim. Eu não fiz um curso específico para jogos, certo? Então eu vim da área de música, mas e trouxe minha experiência para fazer as trilhas e sons do jogo. O caso é que eu acho que boa parte, na verdade, dos profissionais que trabalham nessa área de trilha e de jogo de maneira geral vai aprendendo muito na prática, assim, sabe? A parte de programação, claro, tem muita parte técnica e tal, mas você aprende muito na prática e hoje em dia a internet é um grande difusor de conhecimento, né? Então vamos lá. De boa. Tiago, tu tá compartilhando o time da apresentação? Pensei que eu tava. Só porque tava mudando. Aí eu trabalhei como... minha única experiência nessa área é justamente nos jogos do Super SUS, que foram 4 jogos, né? Então, desde de 2019 até mais ou menos final de 2022, começo de 2023, trabalhei exclusivamente para o Super SUS. Foi uma experiência sensacional, incrível. Bora lá. Bom, gente, falando do jogo, vocês tiveram aí a experiência aí de jogar um pouquinho. O jogo, a série de jogos Super SUS é uma série muito especial porque traz esse contexto educativo para falar sobre o SUS. E, enfim, acho que na época, quando se criou o jogo, tinha-se essa necessidade de trazer novas tecnologias para se elucidar a potência do SUS, né? E aí, os jogos que a gente traz são bastante educativos, são voltados para jovens, mas também para educadores. E a ideia realmente é difundir todas as pequenas tarefas que o SUS faz. São 4 jogos, né? O primeiro é o Cidadão, o segundo é o Covid, o terceiro é o ACS, que é Agente Comunitário de Saúde, e o quarto é o Vacina. Cada um deles vai mostrar algum lado, alguma faceta do SUS, e a gente está sempre pensando em como informar e educar a partir dos jogos de uma maneira bem leve e divertida, né? O game design do jogo, para quem não sabe, game design é basicamente como você molda o jogo para que ele tenha um gameplay, para que ele tenha uma jogabilidade, é voltado para minijogos, certo? Então vocês jogaram, viram que tem vários minijogos, você vai jogando e cada minijogo vai trabalhar um aspecto específico. Nos 2 primeiros jogos, que foram o Cidadão e o Covid, o ritmo é um pouco mais rápido, então tem um minijogo atrás de outro minijogo e a coisa é mais frenética. E nos outros 2, que são o ACS e o Vacina, eles têm um ritmo um pouco mais relaxante, envolve mais exploração do cenário. Eu não sei se vocês chegaram a jogar esse aí, acho que jogaram mais o Cidadão, né? O acesso também. O acesso. Jogaram ACS também. O ACS é um jogo que é bom jogar com calma, porque ele realmente dá um passo atrás, assim, e a ideia é jogar devagarzinho, ler, explorar o cenário. Isso é importante dizer porque influencia já na parte da trilha, porque a ideia é seguir mais ou menos o fluxo de cada jogo, né? Se um jogo é rápido, então a trilha vai seguir por alguma coisa mais agitada, ou se é mais relaxante, vão ter músicas mais relaxantes, por aí vai. Bora lá, próximo slide.
Como eu falei para vocês, eu venho da música, né? E aí eu criei a minha própria metodologia para trabalhar a trilha sonora e o sound design. Eu não parti da ideia de alguém, ou de algum autor, ou alguém que já trabalhava com trilha. Criei meu próprio método. Basicamente, ele envolve algumas etapas criativas e etapas técnicas. As etapas criativas envolvem a conceitualização da trilha e dos sons, e a composição em si, e as etapas técnicas são mais a gravação, realmente gravar, sei lá, tocar um arranjo de piano. A mixagem, a masterização, que é mixagem, para quem não entende, é a parte de equilibrar vários aspectos do som. Sei lá, você grava uma música, né? Tá tudo bem mixado lá, tá tudo no seu lugar, equalização, compressão. São muitos termos técnicos, mas fazem parte desse universo, certo? E masterização, que é deixar o áudio regulamentado e padronizado para o mercado. A implementação é a parte mais que envolve programação, envolve entender um pouco de como cada som é disparado, como a música é disparada em tal momento, quando o bonequinho interage nesse momento aqui, aí soltou a música. Isso é um momento de implementação, certo? Então, são essas etapas. Eu vou focar nesse trabalho, nessa apresentação, aliás, as etapas criativas, porque acho que é onde a gente pode dialogar mais, vocês entenderem um pouco de como é feito esse trabalho de trilha, certo? Bora lá. Oi. Eu ia te perguntar se a gente pode te fazer pergunta no meio. De boa. De boa. Eu acho que só para eles entenderem a diferença básica de trilha sonora e sound design. Sim, boa. A trilha são as músicas, né? Basicamente, assim. E o sound design é a sonoplastia, né? São os sons que são disparados durante o jogo. Então, por exemplo, dá um play lá, iniciar jogo, aí, plam, esse é um som, é uma sonoplastia. Aí são duas etapas do trabalho, uma envolve mais realmente a parte musical e outra envolve fazer som por si próprio, assim. Eu queria aproveitar também para só fazer uma inserção. E Bruno, como vocês veem aquela logo do Super Sus no Instagram, Super Sus! E os gritinhos dos bonecos Eu que fiz você? É verdade. Veja só, olha aí, ó. Você tem que fazer massa. tudo. Tem que dublar tudo, tem que fazer dublagem, tem que fazer som. tudo. É tudo. Crianças gritando. Eu fazia tudo. Todos os sons ridículos fui eu que fiz. Fazer agora? Super Sus! Super Sus! Bom, gente, a parte de conceitualização é basicamente, você vai pegar um projeto de um jogo novo, né, certo? Você vai tentar conceitualizar como é que você vai construir o som e a trilha a partir do projeto, né? Então, no caso do Super Sus, né, a ideia seria atrelar justamente ao gameplay do jogo, que é os minijogos, a arte, por exemplo, do jogo, ao que está sendo passado, o contexto educativo, né, a faixa etária. Todos esses são aspectos que envolvem a conceitualização e a pesquisa estética. A ideia aqui é buscar pelas principais referências e diretrizes, definir o escopo da trilha e dos sons, por exemplo, quantas faixas vão ser utilizadas, quantos sons vão precisar ser feitos. Basicamente criar um mapa, né? Um esqueleto. E aí a instrumentação, escala, timbre, tonalidades, harmonias, andamentos, base da trilha, referências rítmicas, sonoplastia, dublagens, cada um são aspectos específicos para cada música ou para cada som. Então, por exemplo, pode ir para o próximo. Aqui eu vou dar 3 exemplos dessa parte de conceitualização. No caso do Super Sus Cidadão, a ideia principal do jogo era a coisa dos mini-jogos, né? Então, eu busquei referência dentro de 2 jogos com essa temática, que é o WarioWare e Dumb Ways to Die. 2 jogos bem casuais, assim, com uma temática meio engraçada também, com também mini-jogo, um atrás do outro. E também busquei SimCity e Ace Attorney, que são jogos mais que falam sobre cidade, falam sobre o cidadão e trazem essa temática do Super Sus, que é também de tomar consciência, né, sobre o SUS e tal. Também alguns artistas brasileiros, Azimuth, Tom Jobim, mas alguns outros vieram sempre a calhar, assim, Alceu Valença, por exemplo.
E a pesquisa é um processo de você tentar entender o escopo do projeto e encontrar referências que dialogam, certo? Pensei que para falar de SUS a gente tem que ter uma musicalidade brasileira, né? Então tem que ter alguma brasilidade, tem que ter algum ritmo brasileiro. Utilizei piano, percussões, sintetizador, voz, de percussão agogô, alfaia, djembe, foram várias percussões. A ideia é ter uma rítmica um pouco dançante, com um andamento um pouco mais ágil, porque o jogo era tipo um mini-jogo atrás do outro, então tem que ter uma música que dê uma vontade de você continuar, que tem uma coisa rítmica de continuidade, né? Botei essa a ritmo dançante é pontuado, staccato, é uma coisa bem específica da música, né? Que uma música mais dançante, ela às vezes tem a nota que dura um pouco mais, a gente chama de nota pontuada. Mas enfim, jargões técnicos, se vocês quiserem saber mais. E escala mixolídica, que é uma escala que tem muita referência na música nordestina, pelo Super SUS. Está sendo feito aqui em Pernambuco, Nordeste, e achei que seria massa trazer essa referência melódica pro jogo. Deixa eu fazer essa pergunta. Manda. Tu falou de alguns instrumentos, aí tu gravava, tipo, tu tocando pedaços, tipo, tocando um pouco de piano, tocando um pouco de, tipo, sei lá, gogô, e depois ia juntando esses instrumentos? Como foi essa parte dos instrumentos? Eu fico curiosa. Pronto, eu vou falar melhor isso na composição. Beleza. Pronto. Vai chegar. Sim, eu ia soltar um exemplo, né? Acho que é importante a gente escutar. No caso desse do Cidadão, a música que mais toca é essa daqui, que é o tema Super SUS. Então, Não, mas acho que você vai ser. agora. Pronto. Mas vamos ficar mostrando trechos, beleza? Dá para entender que tu começou com alguns sons e depois foi acumulando esses sons aí, essa composição. Tu acumula, tu acrescenta é isso? Esse é um formato de composição. Eu vou falar melhor nessa parte aí. Mas, sim, você tá certo. Esse é um formato de loop, assim, que eu vou falar. Oi, Jândia. Não, porque essa foi literalmente a primeira mesmo. Foi a primeirona. Uhum. Eu lembro que a gente demorou muito nessa música, né? Foi, ficou um tempo, né? Isso tem um tom de crítica. Não, ao contrário. É pra falar para os meninos que o processo criativo não é assim. Ah, sim. Você senta e aí nasce. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, assim, Uhum. porque quando você tem a música pronta e parece que é uma composição, você vou botar esse, vou botar esse, vou botar esse, e depois vai ficar. Não é assim. Uhum. A gente teve vários movimentos, Verdade. idas e voltas, Uhum. conversa, aí de mandar a função, gente, ó, esses são aqui. Ah, não gostei. É verdade. Esses são aqui, eu achei uma boa, mas não gostei. Sim. Então, assim, esse processo de criação, para vocês ficarem que a juventude de hoje não tem paciência de criar. Uhum. Né? Acha que vai entrar e já sai. Assim. É verdade. Precisa de tempo. Mas o tempo ele é importante para acontecer isso. Acho que quando você escuta, tem uma coisa gostosa na música, né? Uhum. E traz o que ele queria, porque no fundo queria, assim, queria representar o Nordeste, queria trazer Pernambuco. Uhum. Isso aí. Queria mostrar pela música, que o Super SUS hoje tem vários lugares, internacional, mas quando alguém ouvir a música, vai fazer relação com a gente. Isso aí. Tem um propósito. Perfeito, Snane. Uma coisa que eu achei interessante, quando a gente, assim que a gente abriu o jogo, não foi essa música que tocou, não, foi outra. Uhum. E eu fiquei, assim, é uma memória afetiva. Você vai, né, ouvindo a música e se relacionando afetivamente com ela, porque são sons e ritmos que você já conhece. Sim, com né? certeza. E aí, esse trabalho criativo, ele vem muito de referencial.
né? Quanto mais a gente tiver acesso a referenciais diversos, ouvir coisas diversas, se relacionar com coisas diversas, mais repertório a gente vai ter para poder fazer um trabalho maravilhoso com esse que a gente fez nessa trilha sonora. Porque quando eu abri aqui, que Gustavo começou a jogar, eu fiquei, gente, isso é um frevo? Aí eu vi referência de frevo, aí eu vi, então, mas o ritmo também lembra o maracatu da Zona da Mata. E aí você vai, e aí você já se envolveu. Total. Você já está imerso, né, no processo. É isso mesmo, é isso mesmo. Nessa música que tocou agora, tem uma clave no agogô de maracatu, né? Tum, tum, tata, tum, 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 tata, que é bem clássica. Tem baião no bumbo. Tem o uso da escala mixolídica, que é a escala nordestina, assim, muito usada por Alceu, por Luiz Gonzaga, Sivuca, essa galera toda usava essa escala. Então, é esse tipo de pesquisa que eu faço para fazer a trilha. Não, volta. Bora lá. No Super SUS Covid tem uma mudança de paradigma, né? Naquela época do Covid a gente estava mais preocupados, mais tensos, então houve um deslocamento também na tonalidade do jogo, que ficou um pouco mais tenso, os jogos ficaram mais difíceis, mais longos. A gente vai falar sobre o enfrentamento do SUS à pandemia e estamos falando também de um inimigo, que é a Covid, como enfrentar, né? Então eu queria trazer também na trilha sonora alguma forma de trazer essa tensão. Como eu resolvi isso foi trazendo as escalas menores, que são escalas um pouco mais tensas, um pouco que tem alguns momentos harmônicos mais tensos, e também trouxe mais o sintetizador para representar essa coisa da tecnologia, das vacinas, elementos meio abstratos, né? Vírus, vacinação, o desenvolvimento de anticorpos. Vou botar para tocar. No caso, quem que estiver jogando Cidadão, acho que ele já continua pro... Não, tem que baixar. Peraí. Pronto. Nunca jogou essa não, né? Mas a gente, pra isso tá vídeo, né? Que a gente reutiliza muitas as músicas do jogo pros vídeos e a gente não chega a lembrar todas. Sim. São várias. São muitas. Foram muitas mesmo. Uma dúvida, porque você falou, né? O Super Covid ele vai trabalhar muito a questão da tensão, da ação rápida do SUS e tudo mais. Sim. E essa batida de discoteca, ela foi proposital? Porque eu Foi. acho que ela me lembra, pensando na pandemia, a gente estava recluso, não podia sair de casa. Ao mesmo tempo que estava naquela tensão, acho que a música dá aquela coisa de, a gente tem que se movimentar. Sim, verdade. Verdade. Exatamente. E que a vida não parou, porque tá tudo, né? Vê, minha referência, essa música específica toca num mini-jogo que você tá jogando como se fosse um anticorpo, né? Enquanto tá meio que matando o vírus. Após a vacina, você vira o anticorpo e você meio que tá atirando lá para matar o Covid. Então a ideia seria meio que um jogo de ação, né? Trazer o sintetizador, acho que também traz essa referência tecnológica. Acho que hoje em dia quem viu, aquele seriado fugiu agora o nome, das crianças, do Netflix. Pronto, Stranger Things. Pronto. Essa pegada. Pronto. A referência hoje em dia, quem vê Stranger Things entende um pouco o que é sintetizador. Eu relacionei, assim, também tem jogos de tiro que tem esse tipo de música, assim, aí eu relacionei. Mas, para vocês entenderem como é uma mudança de clima, né? A trilha segue um pouco o que o jogo está ditando, para tentar também trazer o clima do jogo para o que você está jogando. Vamos lá.
Aí no próximo, que foi o Super Suicide ACS, teve outra mudança no escopo do projeto. O jogo ficou de maior duração. Ele agora continua pautado em forma de mini-jogos, mas agora tem a dinâmica de exploração, de quests. Quests são tipo missões que você faz durante a... Você faz várias missões durante o jogo, e aí, ao completá-las, você vai avançando no jogo. E enquanto isso, tem muito diálogo, muita informação sobre o SUS, sobre a rotina do ACS, etc. Por ter um maior número de diálogos e de informações, pensei que isso também delineia a trilha e o som por outro caminho, por um caminho mais relaxante, dar um passo para trás e fazer músicas mais good vibes, assim, mais, sabe, relaxantes. Também houve uma pesquisa para a produção das práticas integrativas, porque o jogo fala das práticas integrativas, fala do yoga, fala da auriculoterapia, fala da meditação, horta comunitária, tem vários outros. E aí eu fiz pesquisa, por exemplo, para fazer uma música de yoga. Vou lá pesquisar música hindu, vou lá pesquisar música de yoga, música que são utilizadas nesses contextos. E para fazer música de meditação, vou lá pesquisar New Age, vou pesquisar música ambiente e por aí vai. Áreas de exploração também, o jogo tem várias áreas de exploração, que são zonas, né? Tem a zona ribeirinha, zona periférica, área rural, etc. Cada zona tem uma música tema que fica em loop. Então essa música tem que estar sempre, ela vai estar sempre presente, ela vai estar sempre indo e voltando, vai ser a música que o jogador mais vai escutar. Então elas precisam ter essa coisa meio relaxante assim e envolvente. Elas são as principais músicas no caso desse jogo. Aí eu vou tocar uma e depois mostrar de yoga e a gente continua. Como é que tá de tempo? Tá de boa? São 10h16. Tá. Acho que a gente vai até 11h30 Certo. total. Tá bom. Mais uns 10 minutinhos, a gente começaria. Essa é da zona ribeirinha. Dançando. Na verdade, só me lembra do Duda Beat. Duda Beat. Eu acho que é porque eu sou fã, né? Aí, Total. Duda Beat. Podia voltar a voz dela, né? A referência aqui, gente, eu tava vendo muito Pantanal na época e é isso. Essa é a referência. Noveleiro, referência noveleiro. E a outra, aqui, ó. Essa é da yoga, que eu peguei uma referência de música indiana. Pronto. Não sei se deu para vocês sacarem, mas tem alguns instrumentos básicos de cultura indiana, que é cítara, tabla, que é uma percussão indiana, e flauta, uma flauta específica, que eu esqueci o nome, esqueci. Esses instrumentos, tu que tocava, Veja. bem aleatória. Todos eu toco, mas o teclado ele tem uma coisa muito massa, porque ele é um banco de sons assim também. Você pode tocar tudo nele. E no computador você pode baixar os instrumentos hoje em dia. Você pode baixar instrumentos profissionais, inclusive. Assim. Aí fica muito mais fácil, né? Muito mais fácil mesmo. Então tu utilizou muito teclado. Basicamente. Aqui, ó, eu fiz esse quadradinho aqui, a base dos instrumentos que eu utilizei. Inclusive cobriu ali. Roland, Stage, são dois teclados, né? O Stage, o Minilog,
usei uma drum machine, que é um negócio para fazer beat, batida, percussões, triângulo, tambor, microfone, gravador, placa de áudio e programa de gravação, fora o que tem dentro do programa de gravação. Esses são alguns equipamentos básicos, assim. Tem gente que grava, compra só uma controladora, placa de som, grava tudo. Tem gente que faz tudo no programa, direto no programa. Também é possível fazer. Baixa o GarageBand, que dá para fazer muita coisa. Aqui a etapa de composição, que acho que vai responder um pouco o que Nanda falou. Geralmente a parte de composição, gente, tem muitos princípios onde você pode partir e compor uma ideia, né? No caso aqui, eu sigo pelas diretrizes lá da pesquisa, então vou seguir, por exemplo, as escalas que eu defini, os ritmos e andamentos que eu defini, os instrumentos que eu defini, e a partir disso vou para métodos de criação. Aí os dois métodos que eu usei básicos foram de loop e de beat. Beat é uma batida, certo? Eu vou criar uma batida, então uma batida de forró. Tum, 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 tá, tum, tum, tum. A partir disso, vou lá, começo a criar algo em cima. Loop é como Nanda falou, uma ideia vai entrando atrás da outra e atrás da outra. Então eu gravo uma ideia, boto ela para repetir, gravo outra ideia por cima, boto essa outra ideia para repetir, até se fazer um somatório. E por aí você vai criando. Não existem fórmulas, tem muitos caminhos, né? Mas para quem... É isso, né? A arte é isso, é você se jogar na criação e essa parte da livre experimentação, que é você simplesmente tá lá, passar horas e horas e horas e horas tocando para tentar sair uma sequência de acorde que você gosta. Às vezes você passa o dia fazendo, chega no outro dia, eita, tá muito ruim. Ou então, às vezes você termina a música em 1 minuto. É isso, é caótico, assim. Acho que o artista que tem o domínio do seu processo criativo, geralmente são os que mais produzem, né? Então, mas de boa parte é meio caótico. Sim, volta aí. Foi, eu não falei de vacina. Mas eu não botei, não. Porque eu achei que ia ser muita coisa. E aí também utilizar o material produzido pela equipe, então, por exemplo, pegar artes que já foram feitas, design que já foram feitos, algum gameplay que já foi feito, algum referencial da equipe, sei lá, a equipe quer falar sobre alguma situação que aconteceu, aí vamos usar essa história para criar uma música, dá para fazer várias referências. E é isso, bora lá. A parte de criação de sound design é a parte para mim mais divertida, a parte que eu mais me divirto, assim, para mim é muito massa a criação. A ideia base é você criar um banco de sons assim que vai servir para várias situações, para vários momentos do jogo, assim, e que cada som vai, por exemplo, falar da UI, que é a interface. Você clica no botão iniciais, super SUS! Aí você derrota o inimigo, aí tem um som de vitória, um monte de coisa assim. Eu vou botar alguns exemplos. E a ideia é criar esse banco de sons. Como se cria esse banco de sons? Tem geralmente 3 propostas, né? Uma é captação de som direto, você usa um microfone, pode ser de celular hoje em dia. Você pega um celular e faz uma dublagem. Grava o som quero fazer um som de passo. Vai. Andando passo, grava e edita depois. Por aí vai. Você pode utilizar um sintetizador ou algum elemento de criação de som, que o sintetizador é basicamente um instrumento que pega várias ondas sonoras, junta elas e cria algo novo, basicamente. Então ele não é meio difícil de explicar, mas ele é uma forma muito fácil de criação. E você pode também baixar conteúdo na internet, tem muitos sons liberados e a partir deles editar. Alguns elementos do sound design que eu acho importante ressaltar é o feedback e a recompensa sonora. O feedback o som ele precisa estar sempre informando o que é que está acontecendo no jogo, né? Então, se eu estou fazendo alguma coisa certa, tem algum som, está fazendo algo errado, tem um som, se tem alguma coisa acontecendo na tela que eu preciso prestar atenção, tem som, se tem algum outro elemento que precisa ser chamado a atenção também, tem som. A ideia é que tudo que o jogador interage e que tenha gameplay tem algum feedback sonoro. E também o conceito de recompensa sonora é que tenha sons que
sejam agradáveis e que lhe recompensem por conseguir alguma coisa, alguma vitória, conseguir passar algo de fase. A ideia também nesse jogo do Super SUS foi trazer alguns sons cômicos, né? Então tem alguns sons engraçados, sei lá, pessoa tomando vacina e dando grito. Ai! A ideia era... Acho que... E aí... Pronto. Deixa eu mostrar alguns sons para vocês verem. Isso aqui é o fantasma da fake news. No jogo da Covid, a fake news existe, né? E aí a gente tem que derrotar a fake news. Aí quando a gente derrota ela, ele solta esse som. Espera aí. E você também? Sou eu, velho. Eu, Batista com preto. Aqui ele chegando, fantasma, eu botei um som de WhatsApp. Esse aqui é a vitória de um jogo, quando você ganha, passa alguém algum. A referência de Mario todos os jogos vão sempre dever Mario, pô. Não tem o que fazer. É verdade, Mario é engraçado. Isso aqui é quando passa de tela e por aí vai. São mais de 200 sonhos no total, dá uns 250 por aí. Mais de quanto? Mais de 200, assim. E é isso, vamos lá. Acho que o próximo é só... É isso, gente. Eu não sei se deu para vocês entenderem como é mais ou menos o processo de criação. Acho se quiser escutar, tem nas redes, nos streams da vida, tem no YouTube também, se quiser escutar a trilha. A ideia é lançar todas as músicas, eu lancei só dos 2 primeiros jogos. Aí vou lançar da próxima trilha em breve. Não, porque é do jogo só. Aí é só se Dona Islândia ali. Se a Islândia permitir, sim. Permitir o quê? Permitir que utilize de outras formas a trilha. A gente já permitiu, né? Desde que reconheci da fonte, que é a licença recebeu criativa pra gente, né? Como foi o processo? Bruno foi, na época, contratado como bolsista, né? E a gente começou bem pobrezinho, né? Foi, Bruno? Então, bem mal pago, porque ele estava aprendendo e a gente também, assim como vocês sabem dos bastidores dos projetos, como é que a gente começa. Ele não começou como especialista. Verdade. Eles se abriram para aprender e a gente abriu para aprender junto. E depois ele fez a sessão dos direitos autorais, porque é do SUS, porque é do serviço público. Se a gente fosse pagar mesmo para fazer esse trabalho, não tinha dinheiro. A verdade é. Aí ele fez a Não é pra sessão tanto, não. dos direitos autorais e elas são públicas desde licitação. São públicas, então? São públicas. Mas a gente São. quer que publicite o nome do professor e de Bruno aí, né? Abra possibilidades para os trabalhos. Bom, é isso, gente. Eu só queria agradecer pelo espaço, agradecer por estar revendo essas pessoas queridas. A gente compartilhou o dia a dia por anos, né? E trabalhamos juntos. Assim, eu fico muito feliz de ver o Super SUS dando asas e que esse trabalho tá sendo muito frutífero. E é isso, gente. Obrigado. Valeu. Valeu, gente. Valeu. A gente está hoje com o Ariel, ele é doutorando em estudos americanos na Universidade de Santiago do Chile. Ele é cantor e compositor, está desenvolvendo um projeto de tese que busca estudar a experiência situada de escuta que ocorre ao jogar videogames por meio do desenvolvimento de uma metodologia autoetnográfica em um corpus de jogos latino-americanos. Atualmente, ele é estagiário na UFPE pelo programa Móvel América da CAPES, atuando no Laboratório de Análise Musical e Audiovisual.
E aí, o Ariel está aqui no Brasil por conta de um projeto de iniciativa brasileira pela CAPES, que é um órgão do Ministério da Educação, onde a CAPES, assim como traz pesquisadores de fora do Brasil para cá, também ajuda para que pesquisadores do Brasil saiam. Então, eu conheço o Ariel porque ano passado eu fui contemplada também por uma bolsa de doutorado sanduíche na CAPES, quando eu fui para a Espanha. E eu conheci um pesquisador na Inglaterra, Bruno, onde, assim como o Ariel está vindo aqui falar da tese dele, eu fui para a Inglaterra para falar da pesquisa com os pessoas e conheci o Bruno, que é um pesquisador de São Paulo. E aí, esse ano ele falou, o meu amigo está aí, o Ariel, você pode falar com ele? Então, a gente se conheceu, conversou, e por isso que o Ariel está aqui. Então, graças ao governo brasileiro, que está caminhando a vida dele, são fontes que ainda. Então, é só para trazer para vocês a oportunidade que a gente também pode ter acesso, que às vezes todo mundo sabe, né? Então, seja bem-vindo, Ariel. Obrigado. Fique à vontade. Bom, a primeira coisa é dar certeza do que diz Fernanda, é verdade. Eu estou acá apoiado pelo governo brasileiro, estou muito feliz. E também no Chile eu estou apoiado por o Ministério da Educação do governo do Chile, que está o logotipo também aí. E a primeira coisa que eu queria dizer é que eu sou estudante de doutorado, o que significa que eu estou estudando muito profundamente um fenômeno em um campo determinado, que neste momento é a escuta dos videogames. Isso significa que eu sou um nerd muito grande. Eu estou nos últimos 10 anos de minha vida estudando a mesma coisa, e isso é muito legal, e há uma institucionalidade que permite isso, e eu estou muito contente. Então, a primeira coisa é isso, eu que estudo é a escuta nos videogames, a música, o som, mas eu estudo um programa no Chile que o nome é Estudos Americanos, então estudamos tudo o que acontece em Latinoamérica. Então, só trabalho com videogames latino-americanos, e é legal porque há muitas pessoas que não sabem que a Latinoamérica tem uma produção de videogames que é muito interessante, tem características específicas. Então, vou adaptar um pouco a apresentação para poder apresentar também essa realidade do Latinoamérica que não todo mundo conhece. E a última coisa é que tem que perdonar meu português, porque estou aprendendo. Tá bom. Mas está tudo para entender. Se alguém não entende nada, tem que perguntar. Sim. Pode passar. Então, esse sou eu, essa é minha gata. Mas por que passou a minha gata? Isso é o mais importante da minha apresentação. Sou eu que canto. Isso é do Chile. Essa é a minha vista do meu apartamento. A cordilheira é preciosa. Eu estou com muita saudade do meu país agora. É maravilhoso. Eu estou com o clarinete e também tem uma gata que o que mais gosta é meter dentro da caixa. Essa é a sua vocação. E também eu jogo muito videogame. Por favor. Então, eu he estudado muitas coisas também. Por exemplo, eu he estudado muito as histórias da vida dos músicos no Chile, entrevistando, conhecendo tanto músicos populares da rua, como músicos e músicas de videogames. E o segundo projeto que eu fiz em minha vida é uma investigação sobre a escuta na vida cotidiana, porque no mundo da música acadêmica se ha estudado muito a música como obra de arte, mas não se ha estudado tanto a recepção. Tem menos presença estudo da recepção. Então, eu estudava como a música é escutada, por exemplo, quando você lava a louça, como se diz? Sim. Ou quando você limpa a casa. Então, porque é uma das atividades mais importantes que fazemos é escutar música quando hacemos essas coisas mais do dia a dia, mais cotidianas. E depois eu entrei muito forte a música dos videogames e efeitos sonoros dos videogames clássicos dos anos 90. Você nem pensava nascer nessa época, mas eu joguei muito nessa época. E uma coisa que eu vou falar um pouco também é como chegam os videogames a Chile, porque isso é muito importante. Eu não conheço tanto a história brasileira, mas tem que haver uns paralelos importantes. E também he estudado muito os videogames latino-americanos. Então, não vou respeitar tanto a minha apresentação, mas as origens estão aí. Eu sempre senti um pouco inconfortável de estar estudando a música dos videogames, porque, como já viram, é muito complexa a situação da música do videogame. Você pode ter uma faixa, uma canção, uma música, mas essa música você não governa, como compositor, você não governa como vai ser apresentada, porque depende de como a pessoa joga. Por exemplo, eu sou muito malo, como se diz, muito ruim para os videogames de ação, não tenho reflexos. Eu sou uma pessoa muito lenta.
Então, eu sempre perdo muito, game over, muitas vezes. Então, a mesma música eu vou escutar milhões de vezes, porque eu perdo tanto que eu volto a escutar. Então, por exemplo, aqui algo que Bruno falou, de que hay que ter, como compositor, a ideia de que essa música vai ser repetida muito, e isso é uma forma de compor específica, mas é uma forma de escutar também. Isso é o que eu estudo. Então, eu comecei a estudar o tema da interatividade, porque a escuta dos videogames depende sempre do que faz o jogador ou jogadora. Tá? Você comanda isso. Por favor, André. Vou aceitar isso, mas se alguém quer interessar com algum dos livros que eu he utilizado para escutar, porque talvez você não pensa, mas videogames estão sendo muito estudados academicamente já. Né? Muitas pessoas neste mundo dos estudos de videogames todavia creem que é um campo de estudo novo, mas videogames começaram nos anos 70, 80. Já não é uma coisa tão nova e ha sido muito estudado. Por favor, não é necessário. Então, para que você saiba, um doutorado significa ler demasiado, muito. Aqui no Recife, o que eu mais evito é ler muito. Mas isso é interessante. É uma coisa de um autor cujo nome é Martin Roth, e que fala de como funciona a interatividade no videogame. Então, é uma negociação, acontece muita coisa. E o esquema é muito complicado porque é complicado, mas eu vou explicar sim. Porque, por uma parte, você tem uma equipe que desenha o videogame, por exemplo, o Bruno, que desenhou a música, como vai fazer. Mas esse desenho do videogame, os gráficos, o código, tudo, é um software, é um programa de computação que está aí, está na memória. Mas, também, por outro lado, você tem os jogadores, e todos os jogadores vão ser distintos sempre. Por exemplo, como eu sou muito malo, você deve ser muito melhor para jogar videogame que eu. Mas, para que o videogame aconteça, esse videogame tem que ser acionado em um computador, em uma consola, em um telefone, ou qualquer coisa. E isso acontece aqui. Então, cada jogador, não necessariamente o jogador vai ter o mesmo hardware. É muito distinto jogar na tela gigante, na tela grande, e jogar no telefone, ou jogar com fone de ouvidos, uma boa caixa de som, ou por o som do telefone, que é muito pequeno. Então, por exemplo, mas uma coisa que eu estudo muito também é que o contexto também é importante na escuta ou a jogar. É muito distinto uma pessoa que joga um videogame em a sala da casa. Se essa pessoa tem uma família muito numerosa, vai ter muitas outras pessoas, muitas outras distrações sonoras. Ou, por exemplo, o que aconteceu aqui, que todos jogavam um jogo ao mesmo tempo. Então, se escutava muitas músicas muitas vezes, e também as vozes do que você comentava. Então, sempre vai ser muito distinto a situação que a pessoa escuta, e isso há que considerar. Adelante. Então, eu trabalho muito de uma ideia de um autor que se chama Schaffer, que é a ideia do mapa sonoro e do paisagem sonora. E a paisagem sonora é uma coisa, é um conceito que fala de que vivemos num mundo que é muito sonoro, e há uma paisagem sonora que é fruto da combinação tanto do sonido da natureza, mas também do que nós aportamos a essa paisagem. Então, os passos, as vozes, as buzinas do carro, tudo vai gerando uma composição. Não tem por que ser bonita, também pode ser muito horrível, mas os seres humanos já são uma parte muito importante de qual é o som do mundo. Isso é o que fala Schaffer. Então, eu trabalho sobre essa ideia de que um videogame sempre é um mapa sonoro. E que esse mapa sonoro, paisagem sonora, não depende só do videogame, sino que depende das pessoas que vão jogar. Eu trabalho com uma ferramenta que é a etnografia, que é uma ferramenta introspectiva em que a pessoa é legal para mim, porque tenho que jogar os jogos, finalmente. Eu tenho que jogar todos os jogos muitas vezes. Eu gravo para mim o que acontece sonoramente nessas gravações, e depois eu escrevo. Isso é basicamente a metodologia. Então, você tem que pensar que se você algum dia querer prosseguir nesse tipo de estudo, há uma possibilidade de que o governo brasileiro mande você estudar outro lado para jogar e para escutar e para anotar, porque é basicamente o que estou fazendo agora, e eu estou muito feliz. Adelante. A próxima, por favor. Eu fico feliz. 4 anos gravando, jogando, é legal. Então, basicamente, resumido,
eu jogo os distintos videogames, depois eu escrevo minhas experiências e vou ir produzindo textos, e essa é a parte difícil, porque você não pode escrever uma coisa que diz, eu joguei, era bonito, era legal, não acontece, não serve para nada. Então você tem que ter um trabalho que é crítico, e entender também como sua própria realidade afeta essa situação do jogar. E essa é a parte difícil. Próxima, por favor. Então, o que eu queria fazer hoje é duas coisas. Uma que é contar um pouco da minha pesquisa, e que você também conheça que, assim como a investigação científica mais tradicional, que você pode ver um cara com uma bata do laboratório, também há estudos de outros campos de estudos, e estão os videogames que han sido muito estudados de múltiplas visões. Por exemplo, tem uma coisa mais científica o videogame, porque na programação há muita coisa que se pode estudar tecnicamente, mas também tem a faceta mais cultural e de entender como é a recepção. E queria falar disso, por isso eu falei um pouco do meu projeto, mas também queria apresentar quais são os jogos que eu estou trabalhando, para que você conheça. E vou partir por um, que vou aprofundizar um pouco mais, precisamente que é o jogo que é brasileiro. Eu trabalho só com videogames latino-americanos. Tá? Primeira coisa, duas coisas importantes. Latinoamérica tem uma indústria muito legal do videogames, mas você tem que saber que não é uma indústria que pode competir com a indústria japonesa ou norte-americana, mas não pode competir em termos da técnica. Jogos grandes, com gráficos ultra realistas, que requerem um computador do último modelo, essa coisa em jogo latino-americano não compete. Mas sim compete em jogos criativos, mecânicas interessantes, em histórias boas, e tem coisa muito legal. E há jogos latino-americanos que han crescido muito. Então, essa é a primeira coisa. E um parêntese muito importante, que o Brasil tem uma história muito interessante com os videogames, porque toda a primeira época dos videogames, 80s e 90s, Latinoamérica não tinha um distribuidor autorizado tão claro. Então, Latinoamérica recebia, de alguma forma, os videogames dos Estados Unidos e traíam para cá, importavam, mas a Argentina... Sim? Pode despacio. Pode. É que eu emociono muito com ele. Brasil tem uma história muito interessante com os videogames, que eu não estudei em detalhe, mas vocês poderiam procurar informação, porque a diferença do Chile foi um consumidor muito passivo dos videogames que chegavam de Norte-América, basicamente. Então, no Chile, jogávamos jogos em inglês e aprendíamos um pouco de inglês, mas não tanto, e negociava. Mas Argentina e Brasil chegaram a criar suas próprias consolas via engenharia reversa. Então, eles mandavam um cara para a Norte-América, traía uma consola, abria, empezava a ver o que pode fazer e produziram cá. Na Argentina e no Brasil produziram consolas com jogos originais, com coisas muito legais que não são tão conhecidas. Então, como a história dos videogames está muito escrita desde Norte-América e Europa, eles falam muito do fenômeno da pirateria na América do Sul, que sim, aconteceu. Está bem, era a única maneira de aceder a isso. Mas eles esquecem, por exemplo, que o primeiro jogo de futebol, é argentino. E isso não diz nada. Nadie diz isso. Nos 70s. E nadie fala disso. Então, Latinoamérica, se bem traía a consola e legalmente modificava, é o que você queira, mas também criou muita coisa. E o segundo, agora sim, também para não abusar do tempo e receber perguntas e tudo, é que eu quero concentrar, vou mostrar outros dois games, mas quero que você possa mostrar esse que o nome é Breu, Shadowrun, que é um jogo brasileiro. Está no linkzinho. Esse aqui? O Breu. Esse é legal também, não posso falar disso, mas eu queria partir por outro. Vai ter áudio? Tem som, sim. Eita, peraí. Deixa eu desconectar. Só um segundo, gente, porque para áudio tem que trocar. Isso cantou você.
Peraí que não está indo. Tá mudando. Vamos ao para sempre. O frio do Brasil, 80%. Eu sabia que ia acontecer. Eu sabia que ia acontecer. O dia da liberação, coisa do tipo, que anunciou passou um monte de gente. O Brasil só com 10%. Por quê? Porque outra coisa, mas eu posso explicar e a essência se entendeu. Você pode entender agora com minha explicação, eu acho. Breu é um jogo que está ambientado no Brasil. É uma cidade fictícia, Angaquara, assiste, que tem um bosque, uma mata próxima. E Marco, que é o protagonista, é uma pessoa cega. Então, o jogo não tem gráficos, só tem som. E isso é muito interessante. É muito interessante. Então, Marco, é um jogo que é um pouco de terror, de suspenso, há uma invasão de personagens que são monstruosos e que eles vão explicando. Eu não vou fazer spoilers, porque se você querer jogar, pode jogar. Eu não faço spoilers minhas chatas. Então, qual é a coisa legal? É um jogo feito com muito carinho, com muito cuidado, por um estúdio cujo nome é Team Zero. E eles também contrataram uma pessoa experta em acessibilidade, pessoas cegas, então, para poder desenhar o jogo corretamente. É um jogo em que há um personagem que é o avô do Marco, que deixou muitas pistas sobre como resolver o mistério da invasão. Então, você só com seus ouvidos tem que navegar pela mata e encontrar toda essas pistas, essa conselho de seu avô que está escrito em coisas em braille ou algumas vezes é uma coisas gravadas na rádio e você vai entendendo como progressar por essa mata. Você não assiste a palavra em português. Você vai na mata, na floresta. Meu portunhol ataca mesmo. Então, qual é a coisa? Você está casado de novo com o filho? Hoje, sim. Ele está em português. O jogo? O breu, sim. O jogo está em português, mas o vídeo está em inglês, porque temos as duas opções. O jogo está em português, está em inglês. E a coisa para... Não precisa, pode procurar depois. A coisa que... Uma coisa que eu estudei nesse jogo é precisamente uma coisa que eu já falei, que é a diferença que há na experiência do jogo, dependendo de se você escuta por fones de ouvido, por caixa de som, ou por um som fraco do laptop. Então, eu joguei muito. E uma coisa que eu queria compartilhar com você, o primeiro, é que eu comecei a jogar esse jogo quando o meu português era, todavia, mais ruim que agora. Então, era uma coisa muito especial. A experiência de estar o jogo transportar a mim para uma floresta em que eu tinha que lutar por minha vida, escutando um idioma, uma língua que eu não conhecia também. Era interessante isso. Então, como meu ouvido ajustava para tratar de capturar cada palavra, porque é uma língua que eu não conhecia tanto. Isso gerava uma experiência de jogo muito, muito especial para mim, muito tensa. Então, a coisa do terror da floresta funcionava muito, muito bom em mim, mas porque eu não conhecia a língua também. Mas outra coisa é que eu, depois de jogar a primeira vez com uns fones de ouvido de muita qualidade, eu disse, mas o que vai passar se eu mudo isso? Eu comecei a escutar por uma caixa de som muito ruim, muito mal. E o som era fraco. Então, a primeira coisa que aconteceu é que eu já não sentia
dentro da floresta, sino que sentia que a floresta estava mais longe. Mas havia uma coisa muito legal, que era que você conhece Recife, é muito som, é lagoa, passa um auto, um avião, não sei qual é o nome. Passa um cara gritando qualquer coisa, ou vem um auto com a caixa de som gigante e empieza a vender alguma coisa. E qual era o efeito disso? É que a mata, a floresta, para mim deixou de estar nesta cidade estranha de Angaquara, que não existe, e começou a ser uma floresta perto do Recife. Você entende? Porque o som do jogo combinava com o som da cidade em que eu ficava. E isso era legal, porque, ademais, funcionava muito, porque no jogo eles falam para você de que essa floresta está perto de uma cidade. E havia sido sonido da cidade. E funcionava muito legal. Então, isso de alguma forma serve para que eu possa apresentar a ideia de que não só importa o que a companhia que hizo o jogo decidiu para você, o que som puso, o que música puso, sino que você tem também suas decisões para mudar a experiência. Para melhor, para pior, eu não sei, mas é distinto. Não sempre a escala é melhor ou pior. São as condições de nossa vida. Finalmente, pode ser que uma pessoa viva em um lugar muito silencioso e isso muda a experiência. Mas o que passa se tem 4 irmãos? A experiência de jogar é muito distinta. Eu trabalho sobre isso. Eu não sei quanto tempo há para ver outros jogos, mas eu queria falar precisamente disso. Porque é brasileiro, porque tem uma coisa muito interessante que os programadores dos videogames geralmente não consideram, que qual vai ser o lugar ou a condição da pessoa que está jogando esse jogo. Eu queria falar muito disso. E foi por conta disso que você escolheu vir para o Brasil, porque de todos os jogos, na América é só o Brasil, né? Que a gente fala português, todo mundo aí, o resto fala espanhol. Sim. Aí eu fiquei na dúvida se foi por conta desse jogo também que te deu a motivação de vir fazer o teu estágio aqui no Brasil. Não, foi ao revés. Eu conhecia o jogo de antes, mas a primeira proposta da lista do jogo eu não considerava nenhum jogo brasileiro, precisamente por o problema da língua, que eu não sabia a língua. Então, depois saiu a coisa do Movie da América, eu comecei a estudar português muito rapidinho, e eu disse, então vou meter um jogo brasileiro, obviamente. Já incluí breve. Que bom, né? Que bom que a CAPES fez esse programa. O jogo é legal. E aí uma coisa muito legal de estudar videogames latino-americanos é que é muito fácil chegar às pessoas que fizeram o jogo. Eu, meus estudos, he podido contactar com compositores, programadores, e aí no Chile há. Brasil tem que haver, porque Brasil é mais grande. Aí uma rede de pessoas que conhecem, o cara é de outra companhia, vou falar com ele, e rapidamente te pode contactar com quem hizo o jogo. Eu não vou fazer isso dentro do meu doutorado, porque cresceria muito a pesquisa, mas vou ser depois. Eu fiquei muito curiosa, porque é você sozinho que joga o jogo e você produz o resultado e você discute o que você mesmo escreveu. Essa é a autoetnografia. A autoetnografia é uma metodologia muito desafiante das ciências sociais. Se inspira na etnografia, que é muito mais conhecida, e que, para que você conheça a etnografia, é uma técnica de observação da comunidade, da realidade, que tem muitas ferramentas distintas, mas o mais comum é entrar nessa comunidade como pesquisador. Por exemplo, quando eu estudava os músicos da rua do Chile, eu ia à rua, falava com eles, toquei com eles também, conheci sua vida, e em base a isso você pode contar a outras pessoas qual é a realidade disso. Mas isso significa que você tem que entrar. Mas a autoetnografia é com a sua experiência. Então, é mais difícil por uma parte. É mais simples por parte de que você... O trabalho do campo é consigo mesmo, não tem... Porque a etnografia é muito social. Requer pessoas com muita energia social de ir, falar com um cara, apresentar. Olha, você toca na rua, assim, eu quero conhecer. É muito estranho fazer isso. Requer muita energia social, que é também cansativo. Mas a autoetnografia pode... Há um risco todo o tempo de fazer algo muito leve ou que não tem profundidade, porque há muita autoetnografia que é escrita e que basicamente relata a sua vida. Mas isso é uma autobiografia e pode ser muito interessante contar sua história, mas isso não fala da história. Então,
Ou, por exemplo, o capítulo de Breu tem alguns troços que são autobiográficos, mas são 2 ou 3 párrafos. É o que eu falo da experiência. Mas o que importa depois é como você explica essa experiência, basando-se também no debate científico. Então, você também pega a bibliografia. Por exemplo, no Breu há uma parte em que eu não podia avançar, porque havia uma coisa que eu não entendia e não avançava, não avançava. Então eu aburri. Então eu escrevo. O jogo tornou aburrido, o jogo mudou aburrido. Mas depois vem uma discussão teórica sobre aburrimento nos jogos, filosofia da entretenção. Há muita coisa que é escrito sobre isso. Então depois vem um debate crítico. É assim. Mas é um pouco louco, igual é um pouco louco. Sim. Eu falo isso na minha tese, e eu dependo de outras pessoas. Eu já acho difícil, É porque eu já difícil. tenho material que sai de outra cabeça, de outra voz. Imagina se vocês saindo de mim, né? É difícil. E eticamente também tem algumas dificuldades que são distintas da etnografia, mas também tem. Eu... Não, pode, primeiro. Quem foi primeiro? Não, era só tá. Acho que era. Quanto tempo demora para produzir? Para produzir quê? Um jogo, mas um jogo pode demorar um dia ou pode demorar 10 anos. É muito distinto dependendo do qual é o projeto. Estava falando com o Bruno, no Chile, no Brasil, muita parte. Há um tipo de evento que em Chile, eu gostamos muito do Norte-América, fala game jam, ou improvisação do jogo. E aí o que os caras fazem é reunir pessoas com interesses pelos videogames, não necessariamente profissionais, mas uma pessoas que já conhecem um pouco de programação, músicos, ilustradores. Eles juntam todos e dizem: você tem um dia ou 2 dias para fazer um jogo sobre a guerra, ou sobre um tema. E os caras fazem um jogo em um dia. Mas não um jogo longo, obviamente, mas se pode. Mas também, dependendo da magnitude do games, há games, por exemplo, como, eu não sei, muito meme sobre GTA 6, que todavia não sale, já levam 6, 7 anos fazendo o game. Esse é um jogo que deve ter uma equipe de 200, 300 pessoas. Os jogos grandes, da indústria grandes, os jogos são equipes de centos de pessoas. Então, depende muito a resposta do que tipo de jogo. Mas esses jogos assim, como os que eu estudo, o que eu estou estudando, são jogos pequenos, mas também por equipas pequenas, porque são empresas latino-americanas que, obviamente, não temos o recurso para mobilizar, que tem uma empresa como tope de linha do Norte-América. Então, também esses jogos, um ano, não mais por aí, mas também porque tem muitas aventuras. Há uma coisa interessante que eu quero compartilhar, que eu falava com desenvolvedores de videogames no Latinoamérica, que eles falam muito do problema do risco ao entrar na indústria dos videogames. Porque você tem que invertir muito dinheiro em seu primeiro jogo. Tem que invertir, contratar ilustradores, ter uma equipa completa. Mas se o jogo não vai bem, sua empresa fracassa. Então, tem uma ou 2 oportunidades de que sua empresa empiece a funcionar. E se você não consegue, vai quedar como uma deuda. Qual é o nome? Devendo dinheiro. Eu não sei qual é o nome. Quando você perde dinheiro e tem que pagar a outra pessoa, como você diz? Não sei, mas vocês entenderam. Prejuízo. Isso. Então, a indústria de games latino-americanos tem um risco, e como muita coisa também que acontece no mundo, é um pouco triste, porque esse risco gera uma indústria muito dinâmica, onde acontecem muitas boas coisas. Então, as pessoas sabem que tem que fazer um muito bom jogo, então, e sabem que não podem competir com as gráficas, com uma coisa mais industrial, e que fazem eles procuram mecânicas do jogo interessantes, inovadoras. Mas isso é riscoso, porque você não segura que a gente vai gostar porque é algo novo. Mas se funciona, você tem que ter certo que alguma empresa mais grande pode dizer: eu compro essa ideia, ou compro esse jogo. E acontece também.
assim, sobre essa experiência, né? A gente, nossa, veio justamente esse. Assim. Primeiro, se que vocês jogaram, a média do tempo parece, um ano e meio, a gente também tem teoria, a gente não foi equipe de 3 pessoas. A gente teve que mais ou menos em 9, 10 pessoas para saber construir um jogo nesse período. Com recurso público, que você faz, você deve muito de recurso público, aquele de expressão pública. Então, a gente não tinha patrocinadores, então foi tudo feito com recurso público, com uma equipe muito pequena. Que não era desenvolvedor de jogo. Uma equipe que não era da área do jogo. Só não é do nome, não. Eu acho que Por quê, né? Diego, Débora, Bruno, Túlio, eu, tu. Só, 6 pessoas. 3 pessoas. 10 pessoas. O outro Bruno. É uma equipe pequena. Não, mas eles dois não contavam. Três. E o Henrique mesmo era o músico, desenvolvedor, Diego, 2 designers, Túlio e Débora, e conteudista e você. E fora que o jogo até hoje vai tendo atualizações, né? É uma atividade contínua de mapeamento de bugs, os celulares eles vão evoluindo, a gente vai ter que evoluir a evolução, os jogos também. Tipo, a menina estava com um celular que também não funcionou. É uma coisa que a gente tem que levar para o desenvolvedor para ele adaptar a versão para que aquele celular funcione. É um investimento constante. Isso que você traz, Daniel, eu acho que é bem importante para vocês que estão estudando, né? Que tem a ver com toda a lógica hoje, inclusive, da informação. Assim, né? O processo, o jogo faz parte da natureza humana. Desde que o homem é homem, ele joga, né? Assim como a música, que é um incremento que vem do jogo digital. A gente não fazia jogo analógico, eu acho que é legal a gente pensar nisso também. Quando a gente fazia aquele jogo analógico, quando a gente jogava, não tinha música de fundo que tem um processo criativo e tem um objetivo nessa música, né? Então, assim, e aí o que as Big Techs hoje fazem, as grandes empresas, né? Elas terminam descaracterizando também essa construção, que é uma construção criativa que faz parte até do processo dinâmico do ser humano. Então, assim, vocês estão passando por uma fase que é super interessante o acesso, por exemplo, o Bruno tem todas as ferramentas no computador, ele vai trazer vários instrumentos, mas, por exemplo, ele não teve a possibilidade de tocar todos esses instrumentos, que vai abrir novas conexões cerebrais que jamais o computador vai dar conta. Então, assim, sempre que a gente vai trazer alguma tecnologia, ou vai trazer um processo de inovação, tem um processo de perda, né? E, assim, tentando fazer até uma conexão. A gente tem que pensar nos limites dessa tecnologia. Quem é que assistiu o último filme Super-Homem? Superman. Superman, né? Superman. Mas fazendo conexões, assim, eu acho que o que fica é que o uso abusivo da tecnologia na mão do poderoso. A gente tem que ter muita atenção a isso. Na sala de aula nem sempre. Exatamente. Né? A proposta, você deve ter mais do que eu, assim. Eu sou da área de arte, daí todo mundo fica. A senhora vai desenhar, a senhora vai desenhar. Hoje a gente não tem mais essa movimentação fina, porque os meninos vivem no celular e até a caligrafia. Eu estou propondo na escola da gente voltar a fazer aula de caligrafia, porque você vai fazer uma Enem, hoje está tudo de boa, porque estão aceitando fazer escrita, mas assim, eu não tenho mais a assinatura deles formatando isso de forma caligráfica. Então, eu não tenho essa coisa fina, esse movimento fino. Eu, professora de arte, perdi isso. E aí eu perdi como eu podia estar me apropriando para distribuir conhecimento utilizando essa caligrafia, essa grafia deles, eu não tenho mais. E aí é por isso que a gente hoje, aí, quando ele fala, eu venho me empoderando de muita coisa da tecnologia, porque eu quero que eles se sintam atraídos. E eles ficam o tempo todo, vai ter desenho. Não, aí eu já estava falando com os que já passaram, e a gente estuda pixel art. Eu estudo pixel art com eles, já levando para a parte de cartografia. Bora trabalhar códigos, vamos trabalhar. Eu estou tentando puxar para essa área, eles gostam. Quando fala de pixel art, é com ele mesmo, né? É para desenhar e para pintar pixel art, massa. E eu estava encantada, assim, que era a minha pergunta,
do Breu. Para quem não sabe, eu sou pessoa com deficiência, os meus alunos sabem. Eu sou pessoa com deficiência visual. Então, eu sofri porque eu sou a primeira professora de artes da Rural que tem deficiência visual. Então, assim, lá eles tiveram que se adaptar a mim e eu tenho que me adaptar aos meus alunos, mostrando a eles o que é que eu posso oferecer para que eles entendam o nível que eu posso chegar. Então, esse do seu videogame auditivo, assim, é maravilhoso, porque eu queria trabalhar com desenvolvimento humano da pessoa com deficiência logo agora, né? E aí a gente fica procurando atividades para eles ficarem nivelados com todas as deficiências, né? Todas as limitações que a gente tem. E isso daqui é um espetáculo para mim. Eu já escrevi aqui. Quando chegar em casa, eu vou tentar jogar esse negócio para trazer para os meus alunos, entendeu? Porque eu perco na parte de sistema logopino, mas eu tenho que aprimorar eles em alguma coisa. E aí eu tento aprimorar porque é mais próximo de mim. Com a minha visão, estou melhorando minha audição. Então, assim, audiodescrição, eles já trabalharam comigo. Eu trabalho com escrita de surdo-cegueira. Então, assim, você trabalha com muita coisa que passa, né, por outras coisas e vão substituir a coisa que eu mais gosto, que seria a questão motora. Não, tem várias partes do cérebro. Queria saber de vocês aí, assim, como é que vocês se veem também nesse processo. Sobre essa coisa aí de tecnologia muito na mão da pessoa, isso envolve mais a empresa privada. Quando a empresa privada ela se fornece o equipamento, ela realmente tem dinheiro para isso. Quando envolve escola pública esse negócio, aí já fica acaba do governo das responsabilidades dos vereadores, enfim, negócio aí tem que cobrar deles. Então, você entrou uma boa pergunta, boa questão, mas por que está na mão de poucos? Porque ninguém tem dinheiro suficiente para isso. Mas por que ninguém tem dinheiro para isso? Entendeu? Como é que tu disse que não tem dinheiro suficiente para isso? Como é que o dinheiro é dividido? Aqui a gente tem para outros assuntos. Então, assim, podem ser outro tema sobre financiamento. Mas hoje eu queria mais colocar, por exemplo, o que os meninos trazem do uso da inovação, da construção, da potência, da gente usar o cérebro. Mas o que eu queria chamar a atenção era isso, assim. E como mesmo na tecnologia, o que chama a atenção da pesquisa, por exemplo, do Ariel, Fernanda começou assim, mas como é que você mesmo se interpreta e depois... E ela queria dizer assim, como é que você faz uma pesquisa a partir do lugar que você está para olhar no fundo? Aí diz, é difícil, mas eu estou fazendo. Eu quero chamar a atenção de vocês, é que assim, esse cara que tem tecnologia, ele teve acesso à informação, ele não nasceu pobre, pode ter certeza. Historinha que fulano nasceu pobre, construiu um reino, isso é história para boi dormir. A maioria nasce rico, no mínimo nasce bem enredado. Ou seja, conhece alguém que dá uma oportunidade para passar em algum lugar. Essa não é a nossa realidade. A gente que vem da periferia, eu sou uma dessas pessoas, ou a gente começa a usar o cérebro, ou a gente nunca vai sair desse lugar. Né? Então, a pesquisa, por exemplo, você começa a imaginar que a música tem poder, ela tem influência, ela tem um propósito. Foi isso que os meninos mostraram aqui. Então, mesmo a música no jogo, porque aqui, de repente, você passa uma hora ali, ó. Vocês já pensaram que a música tem a ver com isso também? Eu acho que é um pouco que a Ariel quer perguntar, que é na pesquisa, assim. Escutar essa música faz que efeito? Esse ponto de som que tem aqui, que está todo mundo, eu fiquei curioso com o Roblox. Não, Roblox. Eu pensei assim, a pergunta que eu já tinha pontuado aqui era essa música de videogame que vicia. Que vicia. Ela vicia. É que há distintos videogames, e há videogames que estão desenhados para viciar as pessoas, para que seja aditivo, para que seja repetitivo. E a música tem que ter um bolo aí para composta para isso. E há uma coisa importante aí, que eu acho legal, há uma coisa importante aí que eu acho legal discutir, que é como as pessoas decidem o que vai jogar. Porque uma criança que joga só Roblox,
eu me pergunto o que faz com seus pais, o que faz com seus amigos, porque há outras alternativas de outros jogos. Eu não vou dizer que Roblox é o demônio e que não quer jogar, mas é o mesmo que quando você... Eu não sei, eu me lembro, para mim, o demônio não é os videogames, é a televisão, que como você pode ver televisão todo o dia e ver Dragon Ball, que se golpeia todo o tempo, e essa era a discussão de minha mãe para mim, e depois apareceu os videogames. Mas é muito distinto, eu acho, para uma criança que seus pais digam, não veja isso, a que digam, ei, você pode ver isso, mas pode ver outra coisa. E dar opções. E videogames sai um repertório inacabável de videogames distintos, alguns educativos, mas também alguns que não são decididamente educativos, mas que também trazem algo interessante para refletir sobre uma história. Eu acho que sempre é algo distinto que fazer. Mas o que é que chama a atenção no jogo? Bruno, pela linha de música, você acha que a música tem a ver ou nada a ver? Sim. O jogo é arte, né? O jogo é uma combinação de vários modelos de arte. Então, vai ter de um roteiro, ou seja, de literatura, vai ter artes plásticas, vai ter o som, vai ter a jogabilidade que pode ser um fator só de lúdico, mas a jogabilidade também pode ter um efeito estético, mudar a sua vida, pode tanto com um lado ruim, de lhe viciar, mas também de proporcionar uma experiência única e por isso que é arte. E sabe o que falou da experiência única? É interessante porque, por exemplo, quem avalia o jogo, né, mostra, inclusive, os tipos de emoções que os jogos geram na gente. Então, quando vocês estão jogando, quando vocês estavam jogando o Super SUS, naquele jogo da piranha, que é o jogo que eu percebo que vai muito na frustração. E o quanto que hoje em dia a gente tem dificuldade em relação à frustração. Ele trouxe uma coisa muito interessante, que é aquela coisa do risco, né? Viver é um risco. Se frustrar também é um risco. Só que a gente tem pouco discutido a potencialidade também dessa questão da frustração. E eu acho que os jogos, eles dão essa possibilidade. A partir do momento que a gente está lá com as crianças, a gente perde, tem game over, tem essa coisa da frustração, mas a frustração também é uma possibilidade para um espaço criativo, para que a gente possa, né? Eu tenho muita dificuldade também com a frustração. Por quê? Porque a frustração, muitas vezes, leva a gente a repetição. Eu tenho que repetir aquela fase, eu tenho que escutar aquele som outra vez. Eu tenho que, talvez, melhorar aquela tarefa que eu estou fazendo, né? Então, a frustração, mas não é só a frustração dos jogos. A sensação de vitória também para os jogadores, né? Quando você avalia os jogos, tem a alegria, tem a satisfação. Mas que emoções são essas que muitas vezes são ocultas? Você não pode sentir mais tristeza hoje em dia, você não pode se frustrar hoje em dia, você não pode... Sabe? Esses sentimentos que são inerentes ao ser humano, eu acho que o jogo ele dá para também essa possibilidade. E o quanto de precisa discutir que se frustrar é uma coisa boa, que tirar, por exemplo, eu fiz lá uma prova, vocês na escola, né? Que é uma coisa que no meu tempo de estudante eu não discutia. Se eu não conseguir aquela avaliação, por exemplo, e eu me frustrei em uma determinada matéria, eu tenho que ter essa possibilidade de ter uma segunda chance. E são essas segundas chances que fazem crescer. Porque talvez naquele momento da prova eu não estava no bom momento para executar aquela prova, ou de repente, eu não aprendi como eu deveria ter aprendido aquela matéria naquele momento. Só que essa vida, principalmente do sistema, não dá a possibilidade de repetição, porque a gente vive muito na urgência de eu preciso ganhar, eu preciso vencer. E os videogames trazem isso para a gente, não necessariamente a gente precisa ganhar. Naquele momento. Pode ser que eu já joguei um videogame, por exemplo, e eu não conseguia passar daquela fase. E aí, eu deixei ele de lado um pouco. Quando eu voltei, era um escape. Um escape room, que é um tipo de jogo que você tenta fugir ali, tirando cadeados. Quando eu voltei, eu deixei ele um tempo. Quando eu voltei, eu simplesmente consegui passar da fase. E talvez seja isso que a gente precisa no nosso processo criativo. E os games também têm esse outro lado. A gente tem discutido muito a questão do vício no jogo, mas tem essa outra parte do aprendizado. A gente está falando muito sobre os jogos digitais, né, o uso de tecnologia, até porque o Super SUS ele, né, é um jogo que funciona em dispositivos informacionais. E tem toda essa estratégia multimodal, né? Um jogo plugado, digital, ele tem essa multimodalidade e ele vai ser recepcionado de formas diferentes, né, por cada um do seu contexto. Achei muito interessante
quando você trouxe isso, porque a gente pensou muito isso durante a pandemia, quando a gente estava com o ensino remoto. Os alunos, eles não recepcionavam os estímulos da mesma forma, porque eles tinham contextos diferentes e acessos diferentes, velocidade de internet diferente. Então, tudo isso, de fato, né, é importante a gente pensar para quando esses jogos ou esses estímulos mediados por tecnologia cheguem na vida deles. Uma coisa interessante, né? Meus filhos, eles são adolescentes, eu tenho 2 adolescentes em casa de 17 anos, e eles são nativos digitais, né? Eles são doidos por Minecraft, hoje muito LOL e tal, são jogos de narrativa de construção. E eles vão aprendendo com esses jogos, né? Eles vão desenvolvendo algumas habilidades. E aí eles migraram, né? Porque eles gostam de jogo de narrativa, eles migraram, por exemplo, para o RPG. Então, eles hoje juntam os primos para jogar RPG, que é um jogo de, basicamente, narrativa improvisada, construída ali, mas com algumas interferências de dados, assim, os personagens, características. Então, é todo um processo. Eles sentam, montam os personagens, isso é exercício narrativo de criatividade. Sentam, montam os personagens, cada personagem tem uma característica específica, e depois eles começam a jogar em um jogo que dura horas. E aí, eles faziam isso antigamente só nos jogos, na sala e tal. Hoje em dia, eles botam no YouTube a trilha sonora do jogo, né? E tem uma trilha sonora específica desse jogo, que é uma trilha sonora. Então, eu chegava na sala, estava um menino jogando RPG, e com a trilha sonora, quando eu li, olha só! Porque esse estímulo multimodal vindo para a experiência, né? Hoje a gente trabalha na escola, né, com a adaptação à lei, né, dos celulares. Então, a gente tem essa questão hoje na sala de aula de utilizar os aparelhos informacionais apenas para uso pedagógico. Então, cada escola desenvolveu maneiras de fazer isso. Quando ela falou, professora, linguagem que atravessou muito. Hoje em dia, com essa regulação, a gente tem como negociar, entende? E aí desenvolver as habilidades de linguagem despolgada e empolgada também, porque a tecnologia faz parte da nossa vida. Então, por exemplo, da gente ter aula mostrando as possibilidades de produção no Canva. Então, para eles desenvolverem as atividades que eles precisam desenvolver em sala de aula, como, por exemplo, uma feira de matemática, eles tiveram que fazer folders. Então, o Canva, quais são as ferramentas de linguagem que a gente tem ali, que eles podem utilizar? Até a inteligência artificial, por exemplo, eu uso o Prezi para apresentação em sala de aula. E aí, toda vez que eu uso o Prezi, a transição do Prezi, eles amam, porque são transições bem dinâmicas. Aí o menino, eita, professora, como é que usa isso? Aí você vai lá, na sala de aula, mostra o Prezi, as funcionalidades, e daqui a pouco o aluno vem, né, com o Prezi montado para poder apresentar um trabalho de um projeto que eles estão desenvolvendo. Então, tudo isso, né, passa também por esse desenvolvimento de habilidade e, como Islândia falou, o uso do cérebro, que você vai tendo essas expansões, né? Isso aqui hoje, por exemplo, os meninos, eu acho que já tinham pensado como é que a trilha sonora, como é que os sons vão fazer vocês se envolverem com jogos, né? Então, a gente pensa nisso, do mesmo jeito que tem uma trilha sonora com uma novela, por exemplo, quando ele colocou o Baião, já veio Guerreiro do Sol, chato, né? Você já vem, porque tem essas referências que você traz de memória afetiva e que vão realmente construindo esse processo. O Super SUS, eu estou conhecendo agora, e assim, é um instrumento de letramento cidadão, gamificado, poderosíssimo. Então, a intenção realmente é a gente
levar para a sala de aula para que a gente também tenha essas discussões. Né? Além de um letramento cidadão em relação ao SUS, também tem uma questão de letramento científico envolvida nesse processo. Então, os jogos, eles vêm muito para trazer para a gente essas experiências. E eu acho que a galera aqui sentiu isso, né? E eu quero agradecer, gente, muito de verdade, assim, as experiências que foram compartilhadas aqui. A gente queria saber dos meninos também. A galera tá muito calada. Vocês pensam também, tem essa opinião da professora de que os pessoas devem Sério? O que achou, Gustavo, do joguinho? Estou jogando aqui. Achei interessante. Assim, eu achei que a gameplay foi bem diversa, mas eu preferiria ter experimentado a parte da ação que o meu colega falou. Sim, o segundo jogo, né? E você, que eu ia perguntar vocês gostaram, vocês dois, né? Não, sendo sincero, porque eu fiz vocês aí assim. Então, Muito rápido. O primeiro jogo que a gente fez, não sei se o Bruno estava no teste, a gente aqui apanhou para fazer um ano o jogo. Aí vamos fazer um teste numa escola aqui da base. Você não pode. Sei que é um trabalho danado para a gente ir lá, conseguir entrar na escola, por isso que a internet vai dar assunto, né? Enfim, foi bem difícil chegar na escola e realmente a turma fizendo. Em 5 minutos, sério. O jogo era para ser o quê? Meia hora? 5 minutos. Mas 5 minutos. Foi muito rápido. A gente olhava assim para a cara do outro e disse, a gente demorou muito. Eles conseguiram. E era a sensação que eu tive. Eles não tinham que dar acesso, mas tinham. Eu estava lendo negócio. Ele está perdendo conexão. Então, mas isso. Um jogador de Souls Light, eu sou acostumado a perder, então, para mim, não ligo. Eu acho divertido. Bem rápido. Eu acho que o difícil é viciante. Difícil é viciante. Porque você vai perdendo, dá mais vontade de você ganhar. Aí sabe sofrer. Psicólogo, né? A gente, o primeiro, não tinha aquelas informações, né? Como é o nome? Tutoriais. Os tutoriais. Era tudo na intuição, não tinha tutorial. Aí, nós adultos, né, achamos muito difícil sem tutorial. A pessoa não vai entender, não vai entender. Aí, eu acho que a gente exagerou no tutorial. Eu nunca tive que ler tutorial, você vê. Leu. E depois perdeu, né? Deixa eu contar. Ninguém lê tutorial, mas é só. É só ler. Eu vou te explicar o que aí tem 2 X. Aí tá sendo 2 X. Da pirepa, né? Depois dele aqui. Não tem. Não, então, falando sobre o tutorial aqui, porque, tipo assim, se o jogo, Pobre Precário, é um jogo de terror, e toda vez que você vai indo, tem uma escada, tipo, explicando o que aconteceu, aí dá aquele cansado, isso, imenso. A família é quase Isso. Entendi. Eu tava da pirâmide, tava pensativa. Passava, não conseguia fazer. Ah, não sei como é que aquelas piranhas. Eu ficava o celular errado, aí passei, aí ela foi, como ela tentava ver, aí Desculpa, tá? Uma coisa que eu queria ouvir de vocês, que já, assim, já jogaram os 4 jogos do Super SUS e já participaram da piscina, várias coisas. Porque Itapecima já tem várias atividades, agora a Vádia vai estar mais junto também, então em breve vão ser vocês nesse papel mais próximo. Mas o que vocês acharam, da parte da experiência que vocês já têm do jogo, quando vocês ouvem sobre como foi o processo da construção da sonoplastia, o que ficou, alguma coisa bateu diferente para vocês, a sensação, o pensar o jogo mudou?
o que mudou, assim, nessa reflexão a partir do som? Hoje, sabendo como foi construído? Ou não mudou nada? Aí saber que era uma área tão ampla da música, como ele falou aí, cada parte tem uma musiquinha. Eu não prestava atenção em música também. Nunca prestei atenção em música. Porque eu fiquei assim, não que ele prestou atenção nos dos jogos para se inspirar e fazer a trilha sonora. Tem muitas coisas envolvidas no jogo, né? E é difícil você acabar sacando só algumas coisas para criar a trilha sonora. Aí eu queria saber também. Eu não entendi como. É porque, assim, nos jogos tem muitas coisas, né? Principalmente que o projeto brasileiro saber o que o senhor me inspirou para fazer a trilha sonora. No que você viu lá, que você achou, pode ser legal ficar desse jeito, desse jeito. Tipo, seriam os elementos? Isso foi inspiração de outros jogos, tipo, jogos desde criança, e sempre prestei muita atenção na trilha sonora do jogo e no som, sempre assim. Então, tem uma carga de muitos jogos que eu já joguei. E aí, eu citei alguns jogos que foram referência, né, que é WarioWare e Dumb Ways to Die. Dumb Ways to Die tem para baixar no iOS e tal. E são jogos de mini-jogos, assim. E a trilha geralmente lembra o que eu fiz, assim. São uma trilha mais leve, mais divertida, assim. Acho que cada jogo vai pedir uma coisa diferente. Se você for fazer um jogo Dark Souls, como ele está falando, você vai fazer uma trilha densa, pesada, né? Uma coisa que faça você sentir medo, ter medo do que vai encontrar no próximo corredor. Se você vai fazer um jogo da Barbie, você vai fazer música do... Às vezes eu fico no jogo só para dar um. Às vezes nem é por causa do jogo, acho que é mais para a música, fica mais envolvente. Ô, Bruno, e a trilha, a música em si, ela influencia no sound design? Porque eu fiquei pensando nisso, né? O Super Cidadão tem uma trilha que ela é bem cadenciada. O Super Cidadão CS é uma trilha de muita calmaria. Você sente... O jogo em si, você sente uma calmaria, porque tem todo o percurso do CS. Aí, o sound design, os elementos de som que vão acontecendo no jogo, eles têm relação direta com a trilha ou eles são à parte? Tem relação... Os efeitos que eu uso, os efeitos assim, na hora de mixar, a tonalidade e o ritmo dos efeitos. Eu tento meio que sincronizar com a música. A tonalidade, geralmente, sei lá, o som de vitória vai ter que ser dentro das escalas das músicas que eu fiz, para tipo, soar de uma maneira harmônica. Tem esses detalhezinhos, assim, mas sim, pensa assim, por aqui o som, ele orna quase como se fosse um efeito da música, assim. Tipo, você tem um som de vitória, plim, tá tocando uma música. Esse plim vai meio que soar como se fosse dentro da música, assim. Não soar como se fosse algo você acha estranho, sabe? Isso tentar sempre ornar, um trabalho que eu faço de ornar, de decorar, assim, deixar tudo bonitinho, combinando uma coisa com a outra. No contexto do jogo, tu acha que como que ele influenciou para você? Porque eu vejo que tem uma mudança de chave em relação à trilha sonora quando do cidadão, do Super Cidadão, que eu vejo aquela música inicial, me remete muito a, tipo, as pessoas lutando no SUS, e aí no Super Covid eu percebo mais uma coisa de suspense. Então, por exemplo, quando eu jogo o Super Cidadão, a sensação que eu tenho é essa, aí mesmo tem que lutar pelo SUS. Quando eu chego no Super Covid, aquele iniciozinho me dá uma certa pressão, que é a pressão da época que a gente teve na pandemia. Eu queria saber se teve alguma influência em relação a isso. Óbvio. Acho que a pandemia ela meio que influenciou todo mundo no jogo, assim, na forma de fazer. E aí o sentimento que estava passando naquela época meio que foi pro jogo, né, um pouco, assim. Aí tem alguns momentos de trilha que são leves e tal, mas boa parte são tensos, como eu utilizei a escala menor, que a escala menor são mais tensas, né? Mas eu sempre pensei, tipo, as músicas são tensas, mas vai sempre ter momentos de abertura. Tem momentos que vai entrar algum acorde bonito, algum acorde mais... acorde de uma harmonia bonita, para dar o quê? A ideia de esperança, a ideia de... Tá chegando, a gente tá lutando, tá difícil, tá uma ameaça, mas a gente tem esperança. Então, todas as músicas que você vai escutar, elas começam tensas, mas vai ter uma parte que vai abrir.
vai tipo, trazer esse momento mais de alegria. A ideia foi essa. Ela tem uma pergunta. Eu falei pra ele que era muito parecido com hoje, né? Uhum. Porque, tipo, vocês dois têm, tipo assim, uma semelhança igual. Porque cada detalhe que ele colocou no jogo, e a música, o tom, cada momento, foi incrível. Aí me lembrou do jogo que eu tava assistindo, né? Eu não jogo, mas eu jogo por causa da música também. Tipo, Mario. É uma coisa já... Principalmente o finalzinho, a melhor coisa. Sempre que eu cada mais mentira. E tipo, você foi arrasado. É coisa do pernambucano, ótimo. Ô, Ariel, e você que está estudando os jogos? Quando você disse que não está utilizando muitos jogos brasileiros, né? Você disse que não está utilizando muitos jogos brasileiros. E aí eu queria saber se você conhece o Super Suspense, que não apresentou. Jogou agora? Joguei a vez passada, quando eu fui. E aí eu queria saber de ti o que o Super Sus te provocou também, né? Porque você está fazendo uma auto-pesquisa, toda vez que Nanda falou da sua auto-pesquisa, eu lembro muito daquele meme, que não sei se você conhece, que a gente utiliza muito, que é referências da minha própria cabeça comigo mesmo. Então, queria saber de ti o que tu achou do jogo e a partir dessa reflexão também da apresentação de Bruno sobre o som, o que é que trouxe para ti, o que é que te bateu? A primeira coisa, bom, a cabeça de já funciona bastante referência. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu joguei, eu não me lembro qual, foi WarioWare. Foi a primeira coisa. Não sei se vocês conhecem o WarioWare, um jogo... Tem muitos micro-jogos, são pequenos jogos de 5 segundos, muito curtos, muito divertidos. Então, mas são engraçados, são coisas ridículas. A primeira coisa que eu senti é estar jogando algo similar, então agradou. Mas depois, então eu acho que a coisa importante é que eu primeiro percebi a jogabilidade e depois eu percebi a capa do conteúdo do sistema de saúde e tal. Primeiro, a primeira coisa que eu senti foi, estou jogando isso que eu conheço, é agradável, você entende? E depois vem a outra parte. E eu acho que é o melhor. Porque se eu ficar a primeira coisa de conteúdo e não a jogabilidade, eu acho que é mais fácil de deixar o jogo cair e não jogar mais. Então, a primeira coisa foi isso. E depois, a coisa que eu senti foi como não sei como explicar, mas como começar a ver de que maneira você havia logrado integrar o conteúdo nessa jogabilidade, porque depois venia outro minijogo, venia o da vacina, venia o outro, e funcionava. Então, uma coisa assim. Mas também, eu acho que é muito importante entender, eu estou falando isso, minha cabeça já está destroçada, porque eu só analiso o jogo. Então, eu estou pensando coisas que eu não sei, de fato, é um dos problemas da minha pesquisa, que é o momento em que você está estudando tanto que você já não sabe se as pessoas estão percebendo o mesmo que você, porque você está só procurando detalhes. Mas eu acho que essa primeira coisa que eu falei é a mais importante, como já jogador, tem um repertório de videogames que são de referência, e se você sente algo agradável, é porque você já está dentro da experiência. Quando você jogou o Super Sus, você já conhecia o SUS? Não. Não, porque eu conheço o SUS porque eu sou do Chile. Não, mas agora eu não ouvi falar sobre isso. E depois, então já eu estou lembrando tem um problema com o chileno, não posso resolver isso. Já é assim, não há como voltar. Mas pode ter um estudo no Chile. Eu estou só para a gente concluir, se podia botar a cadeira ali, ó. Você está ficando meio todo aí. Aí vai pegar o nosso lado, aí você também é. Não, tá bom. Mas eu falava com Fernanda, a pessoa explicar a coisa do SUS.
depois de que eu já havia jogado um pouquinho, me lembro. Então, comecei a conectar algumas coisas, mas, obviamente, para um estrangeiro que explica o que eu uso, a primeira coisa é comparar com o próprio sistema de saúde do país de que vem, a primeira coisa, obviamente. E a verdade é que o Chile, recentemente, ha tido alguns avanços no sentido da disponibilidade pública do sistema, com algumas políticas muito importantes nos últimos anos, mas a verdade é que toda a minha infância eu vivia no Chile com um sistema de saúde muito privatizado e de muito difícil acesso, porque se vocês conhecem um pouco mais do Chile, Chile é um país onde o sistema privado tem muita força em todos os aspectos da vida. Então, quando ela explicava para mim a importância do SUS, esta coisa de o estrangeiro também ter opção de atendimento e tal, eu encontrava maravilhoso. Mas eu não tive oportunidade, porque, afortunadamente, eu não enfermado nada, não tenho que assistir ao sistema de saúde. Então, eu não conheço o SUS na prática, mas ele explicava para mim e o jogo também explicava para mim, eu encontrava legal. Porque o Chile era distinto, minha infância era difícil. Coisa de saúde. Eu acho que é importante você trazer isso, porque todo mundo aqui já nasceu com SUS acontecendo. Eu mesma, desculpa, é a mesma coisa que acontece de pronto falando com uma pessoa do Argentina, que é que há coisas que as famílias, as pessoas consideram que é o normal, mas que outros países não têm. E, obviamente, quando você já tem uma coisa básica do acesso à saúde, você vai encontrar outras coisas que criticar. Eu não sei que é lento, que eu não sei que o edifício não é bom, ou qualquer coisa. Mas a coisa do acesso, da possibilidade de atendimento, é uma coisa que não está assegurada em todo o mundo. Essa é uma coisa que eu falava muito com pessoas da Argentina com o tema da educação também. Que dizia, eu quero estudar no Chile. Eu disse, e ele contava para eles qual era o preço de estudar no Chile. Dizia, então não, vou ficar aqui na Argentina. Porque a verdade é que há países onde a coisa é muito difícil em termos de que, como está privatizado, o acesso depende somente de se a família tem poder aquisitivo ou não tem. Isso, eu acho que você já assistiu os filmes americanos que todo mundo faz uma aposentadoria para que consigam bolsas para ir para a universidade, né? E eu fiquei muito espantada quando eu vim para o Chile e vi a privatização das universidades, das escolas, assim. Fiquei muito assustada mesmo. Esse modelo está pronto para vir para o Brasil. O FIES é super importante, mas, por exemplo, na hora que o governo também ele financia muitas bolsas dentro do sistema privado e não financia a escola pública, ele está deixando de investir na escola pública. E fortalecendo o sistema privado. Então, vocês fiquem muito acordados. Isso que vocês estão tendo acesso aqui, uma escola integral, maravilhosa, não. A gente precisa lutar para que ela melhore. Mas isso não é comum em todo lugar, não. Essa coisa de você ter garantia, sentar numa cadeira, ter professora, doutorado, professora que vem, ter um ônibus, isso não acontece no resto do mundo. Tá? Então, assim, é uma coisa muito, mas muito diferente. Então, o ensino médio não está garantido no mundo todo, não. E assim, a universidade, então. Pé de meia, a paz, material, tudo. Alimentação da escola. A gente tem alimentação, vestimenta e material escolar. E agora financiamento. E agora financiamento. Tem um apoio. Mas eu não sei, eu queria compartilhar qual é o preço de um ano de enseñança universitária no Chile, que pode ser $5.000, $6.000, e que isso em brasileiro pode ser R$35, R$30.000. R$30.000 por ano, entende? Mas no Chile tem um sistema que estamos tentando mudar, mas tem um sistema que uma família normal não pode pagar isso no Chile, não pode. Então, o que acontece é o estudante o que queda endeudado ou estudante endividado. Estudante mesmo que queda endividado. Então, depois, mas queda endividado com a banca privada. Então, depois a banca privada vai cobrar para você. É uma situação muito perigosa para as famílias. Então, todo estudante chileno que sai da faculdade, ou muitos, porque alguns também têm outros benefícios, mas há um número importante de estudantes chilenos que saem da faculdade e que já tem uma endividado por 30.000 por ano. Então, pode ser 120.000 ou 150.000 reais
em conta. E a moeda de vocês é ainda mais desvalorizada que o real, né? Como? A moeda de vocês está mais desvalorizada que o real, né? Então, tudo mais A caro. moeda chilena é pequena, Mais valorizada? é pequena, mas é estável. É muito mais estável que outras moedas também. Que é que... Sim. Porque a valorização é outro lugar de poder. Nós estamos fazendo discussão financeira. Pois é. Próxima roda científica. Seja que é dívida pública, câmbio, dólar, variação, superávit, déficit. A educação financeira está com a mulher do cachorro lá na escola, por causa disso. Pode ser o tema da Desculpa, há uma coisa que eu entendo, há uma discussão financeira, mas também é uma coisa do básico do conceito. Porque o estudante tem que estar endividado. É uma coisa de base, porque uma pessoa tem que pagar um dinheiro que não tem para atendimento à saúde. É uma coisa que pode... é normal para algumas pessoas, que isso está bom, mas é uma loucura. Então, o Brasil, qual é a grande diferença do Chile para o Brasil nesse aspecto? O que é que garante no Brasil que a gente não saia endividado? Você sabe? Tá, mas não é porque não é grave. Não é grave. É o imposto, mas não é isso. O que é que garante? Valendo o quê? Valendo os votos. Vou buscar. No Chile, o estudante sai endividado ao final do curso. No Brasil, o estudante não precisa sair endividado. Porque a gente tem uma coisa no Brasil que garante isso. A Constituição. A Constituição Federal, né, depois da ditadura, a gente teve uma conquista importante que foi a nossa Constituição, que é o Pacto Social. Tipo assim, para que a gente está junto? A gente vai fazer um pacto que é a Seguridade Social, que diz que saúde, previdência social e assistência social são públicos, não gratuitos. A gente contribui para que todos tenham direito. E educação também. Então, está um pacto na Constituição, foi um documento que a gente fez, mas isso pode ser mudado, se a gente não está dentro. Toda hora a Constituição está sendo levando para o lado. Prestem atenção nas próximas eleições. Porque quem decide isso não é eu nem você, não está garantido. É quem se elege como deputado, vai na Câmara e muda a lei. Então, nada está garantido. Tudo pode ser mudado, inclusive a Constituição. É mais difícil mudar a Constituição? É, mas é possível. Até porque a gente é que o povo dizer que... Não necessariamente. Tem essa emenda, Constituição não, tem a emenda à Constituição, né? Eles podem remendar, por exemplo, recentemente a gente teve uma emenda muito maléfica, por isso que foi a emenda 86, foi antes do golpe que deu. Já deu uma facada no sistema de saúde. 30% de tudo que arrecada não vai mais para o fundo. A gente teve muitas emendas aí, muito perigosas. E ataque à saúde e à educação também. E não é à toa. Imagina você ter a possibilidade de cobrar pela educação. Qual empresa que não quer isso? Isso é um rio de ouro. Então, tudo são os interesses financeiros. Ariel e Bruno, gratidão por essa oportunidade, né, pelo momento. Vocês também vieram aqui compartilhar com a gente esse momento. Obrigada. E aí todo mundo vai ter direito a voto porque a professora salva por vocês. A professora sempre salvando, né? Mais alguma coisa, Ariel? Assim, eu tenho uma dica para melhorar isso, né? Se vocês mudarem, eu vou porque vocês vão tomar qualquer coisa.